Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos aqui ver mais exemplos de aplicação do método de substituição de variáveis em integrais. Ok? Exemplos da forma integral da derivada de f vezes a exponencial de f. Imaginemos que temos esta circunstância, né? Então tenho o integral de f' vezes e elevado a f. Okay? Ora, fazendo u igual a f de x, du é f' de x vezes x, então o du é estas duas expressões e, portanto, o e elevado a fx é elevado a u e esta expressão toda é elevado a du. Uma primitiva da elevado a u é elevado a u, claro, né? Esta é a regra de primitivação mais fácil que tem, né? É a primitiva antiderivada da exponencial, de base natural, de base Euler. Então, é elevado a u, a primitiva, e u é f de x, então fica um e elevado a f de x mais c. De novo, vocês podem conferir que a derivada disto aqui dá exatamente f' vezes e elevado a x. Exemplo, calculo e elevado a 3x mais 2. Ora bem, 3x mais 2 tem como derivada 3. Está faltando um 3 aqui. Então, nós multiplicamos e dividimos por 3. Né? Então, vai ficar 1/3 e elevado a 3x menos 2 vezes 3 dx. Ora, isto é du, isto é elevado a u. É elevado a u du. O 1/3 eu mantenho, né? que veio arrastado, né? Daquela multiplicação e divisão. Agora fico e elevado a u sobre 3 como resultado final. Falta só substituir a variável original. U é 3x menos 2, substituo e tenho aqui a expressão final. Outro exemplo, e elevado a 2 menos metade de x. Okay? Agora, u é 2 menos metade de x e a derivada du é menos 1/2 dx. E, portanto, o que é que eu faço? Eu multiplico e divido por menos 1/2, fico com menos 2 cá fora, do integral, é elevado a 2 menos 1/2 de x vezes menos 1/2 dx. Ora, isto é du, então fica menos 2, integral é elevado a u du, isto é a mesma coisa que menos 2 é u, como uma primitiva e, portanto, substituo a variável original e tenho a resposta final. Outro exemplo, x menos 1 vezes e elevado a x² menos 2x. Ora, x² menos 2x tem como derivada x menos 1 vezes 2. É 2x menos 2. É a mesma coisa que o dobro de x menos 1. Logo, o que é que eu faço? Multiplico e divido por 1/2. Fico com 1/2 integral de 2x menos 1 vezes e elevado a x² menos 2x. Então, isto é du e aquilo é u. É elevado a u du vezes 1/2. Isto é metade de e elevado a u e volto às variáveis originais. Outro exemplo parecido, x² vezes e elevado a x² menos 7. Então, a derivada de x² menos 7 é exatamente 4x². Perdão, é 5x². Né? Então, multiplico e divido por 1/5. Vai aparecer aqui du é elevado a u. 1/5 é elevado a u, primitiva é elevado a u sobre 5, substituo pela variável original. Okay? E sempre, né, podemos sempre conferir a resposta derivando o resultado. É elevado a x² menos 7 sobre 5 tem como derivada isto aqui, 1/5 vezes é elevado a x² menos 7 vezes a derivada de x² menos 7, que é 5x². O 5 vai cortar com 1/5, fica com x² elevado a x² menos 7, que era o que eu tinha no início. Conferiu o resultado. Okay? Outros tipos de integrais, por exemplo, integral que tenha a derivada de f sobre a própria f. Vai aparecer um logaritmo, né? Pela mudança de variáveis, se eu tenho a derivada de f dividida por f, então isto é a mesma coisa, fazendo u igual a f de x, é a mesma coisa que du sobre u. 1 sobre u. Então, qual é uma primitiva de 1 sobre u? É o logaritmo do módulo de u. Ok? E u é f de x. Então, este é o logaritmo natural do módulo de f de x mais c. Por exemplo, integral de 3x sobre 4 menos 3x². Ora, a derivada de 4 menos 3x² é menos 6x. Ok? Então, o que está em numerador, que é 3x, é quase menos 6x. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar e dividir por menos 2.
faço aparecer menos 6x em numerador, né? E deixo estar este menos 2, este menos 1 meio aqui por fora. Isto aqui é a mesma coisa que deu sobre u, e agora a primitiva é o logaritmo do módulo de u, multiplicado pelo menos 1 meio, que eu arrasto desde o início. Então fica menos 1 meio, logaritmo natural do módulo de 4 menos 3x² mais c. Certo? Esta é a expressão geral. Em geral, né, a primitiva de 1 sobre u é o logaritmo do módulo de u, porque u pode ser ou positivo ou negativo. Okay? Podem conferir que vale sempre esta relação. Exemplos semelhantes, calcula a primitiva de x menos 1 sobre x² menos 2x mais 7. Então esta é a mesma ideia. A derivada do denominador é o dobro do numerador, multiplica e divide por 1 meio, a expressão, obtenho metade do integral de u sobre u, portanto metade do logaritmo do módulo de u, substituo a variável original. Ok? E já está. Integral da tangente. Ora, a tangente é seno sobre cosseno, né? E a derivada do cosseno é menos seno. Então eu posso escrever a tangente como menos a derivada do cosseno dividida pelo próprio cosseno. Ou seja, a tangente pode ser escrita como esta expressão, menos a derivada do cosseno sobre cosseno. Logo, isto é menos o logaritmo do módulo do cosseno, né? Usando a substituição usual com o u igual ao cosseno. E depois aparece a integral de u sobre u. Okay? Podem conferir a derivar isto e obter a expressão original. Algumas variações deste mesmo tema, por exemplo, x vezes x mais 1 elevado a 1/3, a raiz cúbica de x mais 1. Fazendo u igual a x mais 1, temos du igual a dx, portanto, x mais 1 elevado a 1/3 é a mesma coisa que, olhem só, u elevado a 1/3, que é o x mais 1 elevado a 1/3, e acontece que o x mais 1 eu posso escrever como u menos 1. Então fica u menos 1 vezes 1/3. E isto, de fato, permite-me calcular o integral de maneira mais rápida, porque se eu expandir agora isto aqui, fico com u elevado a 4/3 menos u elevado a 1/3. E agora posso calcular separadamente cada um destes. U elevado a 4/3 tem como primitiva 3/7, u elevado a 7/3, u elevado a 1/3 é 3/4, u elevado a 4/3, um é um menos o outro, e agora substituo a variável original, no lugar do u coloco x mais 1 e obtenho a resposta final. Podem conferir de novo, derivando a resposta final, para conferir que dá certinho. Okay? Outro exemplo, x à quinta raiz de x ao cubo mais 1. Parece um pouco complicado. A derivada do x ao cubo mais 1 é 3x². Não parece ter muito que ver com x à quinta. Mas vamos ver. U é x ao cubo mais 1. O du é 3x². Ok? Então, olhem só. Eu posso fazer o seguinte. O x à quinta pode ser escrito como? Bom, u menos 1 é x ao cubo. Ok? E o du é 3x². Então, x² vezes x ao cubo é x à quinta. Então eu posso escrever o x à quinta como 1/3 u menos 1 du. Certo? Então, trabalhando com esse tipo de expressão, com esta ideia, o que é que vai acontecer? X à quinta raiz quadrada de x ao cubo mais 1 pode ser escrito como 1/3 u menos 1 vezes raiz de u, quando eu faço u igual a x ao cubo mais 1. Bom, e agora é muito fácil primitivar este pedaço, que eu posso fazer passo a passo, ou seja, posso separar 1/3 u raiz de u, é a mesma coisa que, bom, posso pôr 1/3 em evidência, e aqui fica u elevado a 3 meios, e a raiz de u é u elevado a 1 meio. E agora aplico a regra de primitivação da potência a cada pedaço. Fica 1/3, 2/5 u elevado a 5 meios, menos 2/3 u elevado a 3 meios, e volto a substituir a variável original. Portanto, 3 vezes 5 é 15,
aqui fica 2 elevado a 15, x ao cubo mais 1 elevado a 5 meios, aqui fica 2 nonos, porque eu multiplico por 1 terço, de x ao cubo mais 1 elevado a 3 meios. Ok? São variações destes exemplos anteriores, usando as regras de substituição, ok? E explorando um pouco a forma do integral, ok? Vocês reparam que a primitivação é um bocadinho mais complicada que a derivação e vocês precisam de, às vezes, experimentar vários caminhos, várias tentativas até acertar um jeito de fechar a construção, ok? Algo que nós temos feito para calcular integrais definidas é calcular primeiro a primitiva, calcular a integral indefinida e depois fazer a substituição, depois calcular a integral definida usando o teorema fundamental de cálculo. Tem como fazer de forma um pouco mais rápida, se vocês quiserem, ok? Não é obrigatório. É o seguinte, se eu fizer a substituição, se eu fizer uma certa substituição, por exemplo, tenho aqui f de g de x vezes g' de x e eu tenho a até b. Eu vou fazer u igual a g de x, ok? Então, no lugar de a e b, eu posso substituir por g de a e g de b. Ou seja, a variável que é substituída eu faço u igual a g de x. Então, se o x ia de a até b, agora a nova variável vai de g de a até g de b, porque eu fiz u igual a g de x. Ok? Então, isto é uma forma um pouco mais rápida de calcular integrais definidas, em que a gente usa o método de substituição dentro do próprio integral definido, sem separar em pedaços. Sem calcular primeiro o integral definido e depois o integral definido. Ok? Mas se vocês se confundirem se isto aqui for demasiado sofisticado e tem uma potencial de criar confusões, vocês podem se habituar a fazer primeiro a integral indefinida e depois a integral definida. Exemplos de uso desta técnica acelerada. Então, calcule o integral definido de 2 até 10 de x sobre raiz de x mais 1. Então, vamos ver os dois caminhos. Primeiro, calculamos uma primitiva. Faço u igual a x menos 1, né? E então o numerador é u mais 1, de fato. Então eu fico com u mais 1 sobre raiz de u. E eu posso agora substituir, fica u sobre raiz de u mais 1 sobre raiz de u. Ok? Mas u sobre raiz de u é a mesma coisa que raiz de u, é u elevado ao meio. Eu fico com u elevado ao meio mais u elevado a menos o meio de u. A primitiva é fácil de fazer, usando a regra da potência. E depois volto para a variável original. E aplicamos o teorema fundamental do cálculo agora. A primitiva, a integral definida que a gente quer, é a primitiva que nós calculamos, né? Calculada nos extremos do intervalo com a subtração. Ok? Outro método. Alternativamente, como a minha função é uma função boa, é uma função simples, crescente, etc., então o intervalo 2, 10, pela função x menos 1, é levado no intervalo 1, 9. Ok? Então, se o x ia de 2 até 10, agora o u de x vai de 1 até 9. Ok? E isto aqui, né, está no domínio da nossa função. X sobre x raiz de x mais 1. Então, nós substituímos diretamente e não voltamos à variável original. Eu pego no x mais 1, a substituição já sei que dá este tipo de coisa, que eu já fiz a conta atrás, né? Portanto, fica 2u elevado a 3 meios sobre 3 mais 2 raiz de u. Foi a expressão que eu obtive calculando a minha primitiva com a substituição. Mas em vez de voltar à variável original e depois substituir x por 2 e x por 10, eu observo que, né, com a função x menos 1, eu vou calcular o u de u de 2 até u de 10. Né? Mas u de 2 é 2 menos 1 e u de 10 é 10 menos 1. Então fica de 1 até 9. Então eu pego na expressão em u, sem voltar para a variável original, ajusto os valores dos limites e faço a substituição e vai dar o mesmo valor que eu tinha antes. Okay?
As operações ficam um pouco mais curtas porque não precisamos de achar a primitiva separadamente na variável original. Okay? Mas isto precisa estar muito bem organizado e precisa ser escrito de forma muito passo a passo quando vocês fazem estas estimativas, ok? Para não perderem o fio à meada, não se perderem no meio das contas. Certo? Em seguida, falaremos do método de primitivação por partes ou integração por partes.